Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui é um pouquinho diferente, não é resolvendo nenhuma questão, mas ainda fazendo uma coisa muito importante que é de falar sobre como abordar a prova de física do Enem, né? Então, com o que eu vou te passar aqui, algumas dicas gerais, né? Acho que vai ser de grande ajuda para você. E lembrando, não é o que eu falar aqui que vai ser verdade absoluta, não é o que eu vou falar aqui que vai ser assim a estratégia mestre que só essa é certa, não é isso. É que essas dicas gerais, talvez eu falando ela para você, você consiga ter alguma ideia, consiga ter algum insight para adaptar elas na sua estratégia de prova. E eu acredito que isso daqui é o que muita gente segue, beleza? Então, eu consegui, né, consegui 2 vezes ser aprovado nos cursos que eu queria, fazendo a prova do Enem, então eu não sou uma pessoa sem experiência, porque eu acredito que para eu passar as dicas para você, eu pelo menos preciso ter resultados, beleza? Então, eu consegui, então eu vou passar essas dicas para você, são dicas genéricas e novamente, não é a verdade absoluta, não é a estratégia absoluta, a melhor de todas, beleza? Espero que você consiga adaptar alguma coisa aqui para a sua estratégia. Então vamos lá. Por onde começar, né? A gente vai começar pela mentalidade. Por quê? Imagina que você chegou lá no dia da prova e a primeira página que você vai ver é essa aqui, é a capa, né? Então, muita gente aqui nesse momento fica extremamente ansiosa, extremamente nervosa. É normal até, mas é importante que você tenha a mentalidade de conseguir controlar isso daqui, né? Então, é importante que você esteja ciente que você está ali para fazer a prova, você precisa estar calmo ali para poder lidar com as questões e precisa estar calmo para poder abordar as questões e entender por onde começar. Que não é que você vai começar a prova pela primeira questão, não é isso. Você vai começar a prova pelas questões que você achar que são fáceis para você. Então, é importante que você tenha a mentalidade de saber controlar ali sua emoção ali, saber ficar menos ansioso, menos ansiosa, ficar confortável ali, entender que você está ali para que seu desempenho seja máximo, beleza? Então a mentalidade na hora da prova é muito importante. E eu vejo assim muita gente que fala: "Pô, eu consegui treinar no simulado, minha mentalidade estava legal, só que eu cheguei na hora da prova e parece que tudo foi por água abaixo, parece que tudo que eu tinha feito, treinado, não consegui aplicar na hora". Então isso acontece demais, você não pode desestabilizar ali na hora da prova, né? Então, enfim, qual é o segundo ponto? A análise. Então, da análise, eu separei alguns subtópicos aqui. Eu separei tipos de questões e questões por níveis. Vamos começar por questões por níveis, ó. As questões são separadas em fáceis, médias e difíceis. Normalmente, né, o que o Enem cobra, assim, o que o Enem, quer dizer, dá mais valor, são as questões fáceis. E isso eu tenho certeza que muita gente já sabe. Então, é de extrema, mas de extrema importância que você foque em questões fáceis e depois nas médias. É por isso que você vê, talvez, né, pessoas, por exemplo, que uma pessoa que acertou 25 em matemática e outra que acertou 35, e aí a que acertou 25 questões tenha mais pontuação do que acertou 35. É justamente por isso, porque talvez, muito provavelmente, a pessoa que acertou 25 e tenha mais pontuação que a de 35, acertou muitas questões fáceis, muitas médias, entendeu? Então, o Enem valoriza demais esses dois tipos de questão. Então, se você erra uma questão fácil e acerta uma difícil, o Enem, né, pode entender que você chutou, entendeu? Então, se você não tem capacidade de acertar fácil, como que você acertou uma difícil, entendeu? Fica meio que incoerente. Então, por isso que ele dá mais valor para as questões fáceis e médias, beleza? Então, a gente vem agora aqui para tipos de questões. E aí eu separei alguns tipos, né? 3 tipos assim que eu acho que são os principais: enunciados longos, enunciados com imagens e enunciados curtos, beleza? Vamos analisar isso aqui comigo. Então vamos focar nas questões de física, né? Infelizmente eu não tenho uma câmera aqui para poder ter uma maior conexão, ter uma maior interação com vocês, mas eu tenho certeza que vai ser de valor aqui. Então é o seguinte, ó, essa é a primeira questão, vamos analisar, né? A gente já treinou a mentalidade, já entendemos onde é que a gente está, onde a gente precisa chegar, então vamos lá. Eu começaria pelo comando da questão, que é exatamente essa partezinha aqui que ela diz, né, o que que ela quer. Então, por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Quando eu leio eletrização, eu já associo a física. Então, essa aqui é uma questão de física, beleza? E aí, o que que eu vou olhar? Olha esse tipo de questão. É uma questão com imagens, né? Aqui a gente tem imagem, tem charge aqui. E uma questão curta. Olha esse enunciado. Essa charge é o enunciado da questão. Olha como é pequeno, entendeu? 3 quadrinhos ali de charge e pronto, acabou. Então, muito provavelmente, essa questão vai vir, vai ser, né, uma questão fácil. Então, o que que eu faria se essa aqui fosse uma questão fácil? Normalmente, eu circularia essa questão aqui para mim saber, ó, eu preciso ter uma prioridade maior nessa questão porque ela é uma questão fácil. Então, com certeza eu voltaria nela aqui para poder responder primeiro.
não é que é a primeira questão que eu vou começar por aqui, é só porque ela parece ser uma questão fácil de física, né? E aí, seguinte, vamos continuar aqui. Essa questão 92, vamos ver se ela é uma questão de física primeiro, né? Então, ó, esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais, ó. Muito provavelmente essa aqui é uma questão de biologia ou até mesmo química, então não vamos abordar porque não é a nossa ideia nesse vídeo. Vamos continuar aqui. A questão 93, de cara, é uma questão de física, porque ó, a gente está vendo aqui um circuito, e aqui entra naquele tipo de questão com imagens também, porque as alternativas estão em imagens. Então, provavelmente, essa aqui é uma questão de elerodinâmica, né? E muito provável eu vou ter que fazer alguma análise aqui para entender qual é a melhor situação. E assim, como é uma questão de eletrodinâmica, eu não tenho como assertivamente, né, dada essa questão aqui, dizer se é fácil ou média, mas dado que o texto dela é pequeno e que ela tem alternativas com análise aqui, muito provavelmente eu vou ler o texto e conseguir excluir já de cara algumas alternativas, porque eu já estudei, né? Tem a teoria, espero que você também tenha feito isso, porque é um assunto que cai bastante. Então, como eu vou conseguir fazer uma exclusão aqui dessas alternativas e até ficar com uma ou duas para me comparar, eu vou considerar que essa questão pode ser fácil. E assim, o enunciado dela também não é tão grande, né? Então, pode ser que seja uma questão fácil. Vamos lá. A 94, de cara, parece uma questão de química, né? Tem as cadeiazinhas aqui, parece ser química orgânica, então não vamos analisar. Vamos para a 95 aqui. Vamos ler, né? De novo, começando pelo comando da questão. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade. Pronto. Ó. Biodiversidade, muito provavelmente a questão de biologia. Vamos ler aqui um pouco aqui da questão. Ó. A fragmentação dos habitats. Ó, de novo, palavras que são associadas à biologia. Então, acredito que essa seja uma questão de biologia e a gente não vai tratar dela aqui, né? Vamos para a 96, ó. De cara, a alternativa já me chamou a atenção. Por mais que a gente provavelmente tenha que começar pelo aqui pelo comando, mas ó, alternativa em mol, né? Tudo em mol aqui. Provavelmente uma questão de química, ó. E está falando de reação de hidrólise, olha o comando, né? Então, não vamos abordar aqui. Vamos para a próxima, ó. Questão 97. E aí, ó, vamos ler o comando. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo de, ou melhor, no ciclo do, ou seja, questão de biologia, né, ciclos bioquímicos aqui, enfim, não é uma questão que a gente vai tratar, que é de biologia. Mas você vê que, por mais que são questões de outras matérias, sempre tem uma questão com texto pequeno, sempre tem uma questão com, né, um enunciado pequeno e que talvez seja uma questão fácil. 98, vamos ver, ó. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial, ó, diferença de potencial, DDP, é física, obtida nos terminais das bobinas, olha, li bobinas, muito provavelmente pode ser uma questão de eletrodinâmica, então, ou melhor, o eletromagnetismo. Então, assim, as questões de eletromagnetismo costumam ter uma teoria um pouquinho mais complicada, e eu vou considerar, né, por mais que eu não tenha lido, eu vou considerar que essa questão é uma questão média, porque normalmente muita gente não vê eletromagnetismo. Então vai ver essa a questão pode ser uma questão média ou até mesmo difícil, não sei. E aí, para confirmar, ó, fluxo magnético, intensidade do campo magnético, questão de eletromagnetismo. Vamos deixar ela aqui e observa que eu marquei como média, mas eu não circulei, porque eu não quero dar prioridade nessa questão, porque ela pode ser uma questão média, né, ou até mesmo difícil, eu estou querendo priorizar as fáceis aqui. E aí, ó, vamos seguir. Questão 99, ó. É uma questão de enunciado grande, isso aqui já me deixa um pouco pensando que ela pode ser até fácil, mas tem enunciado grande, pode me tomar tempo. Mas vamos ler, ó. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. E aí parece ser uma questão de cinemática, porque ó, as alternativas estão tudo em segundos aqui, segundos, parece ser de cinemática. Tem aqui questão de velocidade, enfim, pode ser uma questão de cinemática. E eu vou circular ela não pelo tamanho do enunciado, mas por ser uma questão de cinemática, e elas costumam ser mais fáceis. Observe o que eu estou fazendo. Eu estou filtrando na prova por onde eu vou começar, as questões fáceis, entendeu? Então, não é que eu estou selecionando só algumas, eu estou selecionando as que eu preciso acertar, assim, vamos dizer assim, por obrigação, porque como a gente viu, o Enem, ele gosta muito desse tipo de questão, as questões fáceis, e essas questões são as que têm maior valor, beleza? Então vamos continuar só para você entender melhor isso daqui. E aí, a outra coisa que eu tenho a dizer, normalmente, não é regra, mas essas questões com enunciado grande assim, elas costumam ter só uma explicação demorada, mas não quer dizer que ela seja extremamente difícil ou difícil. Às vezes é muita questão fácil assim, com enunciado gigante, mas a gente quer performance, a gente quer tempo, então
Se eu consigo fazer as questões com enunciado pequeno, por exemplo, essa daqui, né, por mais que seja de eletrodinâmica, ou aquela primeira que a gente viu, eu consigo ter tempo para fazer essas questões com enunciado maior e conseguir acertar. Então vamos continuar aqui para ver. Essa questão 100. Ó, já de cara tem alguma coisa em química aqui, ó, policloreto de vinila, PVC. Então, questão de química não vamos abordar. Vamos ver essa 101, ó. Vamos ler o comando, ó. A representação indica que no momento D, na situação, não deu bem para distinguir que tipo de matéria é essa aqui, que assunto é esse aqui, né? Então vamos ler, ó. Vamos ler aqui um pouco dela. Uma população, parece biologia já, né? Sofre isolamento, ó, isolamento, subpopulações, parece ser uma questão de biologia. Vamos ver um pouquinho das alternativas, ó. D1 ocorre um novo fator de isolamento geográfico, pronto. Com certeza não é de física, então a gente não vai tratar aqui, beleza? Vamos lá, vamos continuar. 102. A 102 é um enunciado curto, por mais que seja um enunciado que a gente tem que associar alguma coisa aqui, mas é um enunciado curto. Vamos ler aqui o comando, ó. Qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias? Parece ser uma questão de química, então a gente não vai tratar aqui dela aqui, né? Enfim, e olha as alternativas, ó, prensagem, extração, destilação, parece química. Separação de misturas, né? Então, enfim. 103, ó, já me chamou a atenção, estava passando o olho aqui e me chamou a atenção, ó, dióxido de carbono. Parece ser química, mas vamos continuar. Vamos ler o comando. Ó. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da. Olha aí, ó, parece ser química e pode ser biologia também, ou as duas coisas juntas, então não é física, tá? Vamos seguir, ó. Essa aqui já me chamou a atenção aqui, ó. Para flutuar, essas aves precisam. Pronto. Muito provavelmente não é física, ó. E aqui, ó, recuperar o tônus muscular. Pronto, biologia, né? Então, nós vamos abordar aqui. Vamos para 105. Ó, o não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia. Por quê? Energia, associei física aqui. Vamos ler aqui as alternativas. Aí me chamou a atenção isso daqui, ó. Fluxo de calor. Pronto, pode ser uma questão de calor. Então, é física, ó. A temperatura da substância, física, né? Fluxo de calor, de novo, física. Liquefação, física, né? Então, aqui, ó, os manuais do refrigerador. Onde é que a gente vai tratar de refrigerador? Física. Então, essa questão aqui, por eu conhecer a matéria, conhecer o assunto, pode ser que não seja uma questão tão fácil de física, mas eu vou marcar aqui como sendo uma questão média, tá? E você aí pode ter marcado essa questão como uma questão difícil, aí eu marcaria um Dzinho aqui de difícil. E tudo bem, né? Mas é só que você fique atento sobre as questões que você tem aqui. Aí você fala, Ângelo, mas cadê as questões fáceis? Não está aparecendo não. Vamos lá. Olha essa 106 aqui, ó. O enunciado enorme dessa 106 aqui. E aí, novamente, como o enunciado é enorme, muito provavelmente essa questão aqui pode ser uma questão que tem uma explicação grande, mas não quer dizer que ela é difícil. E eu vou marcar justamente por isso que me chamou a atenção. Mas na hora eu já vou associar isso daqui, ó. Essa questão tem um enunciado grande e pode ser que ela seja fácil, né? Mas não é regra. Então, por mais que eu marquei aqui sem saber que tipo de questão bem ela é, mas eu entendo que isso daqui ela pode cair nessas questões com enunciado longos aqui, mas ela pode ser fácil. Então vamos deixar ali, né? Vamos continuar essa 107, ó. Vamos ver o comando, ó. Como a pressão exercida pela torre, ou seja, pressão, associo física de novo. E aí, essa questão não tem um enunciado longo, né? Não parece ser longo, não é longo esse enunciado, pelo menos para mim. Então, eu vou marcar como ela sendo uma questão fácil, questão que eu devo priorizar, beleza? Claro, pode acontecer de eu marcar que uma questão aqui é fácil e na hora que eu for fazer ela ser difícil. Então, eu já pulo e tento fazer outra, beleza? Vamos continuar aqui para não ficar grande, vamos ver mais algumas aqui, ó. Essa 108. Na indústria farmacêutica, pronto, não parece ser física, né? Aqui me chama a atenção, ó, celulose. Então, parece ser biologia, não vamos tratar dela não. Essa aqui, 109, é enunciado pequeno, hein? Ó, ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se a. Parece física, parece um assunto do cotidiano. Então aqui, ó, aumento da pressão interna, ó, parece física. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento. Ó, questão de física, ó, dilatação da panela. Então, olha uma questão muito boa aqui, ó. Enunciado pequeno e as alternativas aqui também não são tão grandes. Então, enfim, uma questão que eu tenho que dar uma olhada aqui. Vamos ver outra aqui, né, para a gente ficar esperto. Ó. Essa 110. O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas. Pronto. Parece ser uma questão de química, nem vou dar muita atenção a ela agora, né? Claro, se você tiver
como a gente não está tratando das questões de química, só de física, mas ela não tem um enunciado grande. Então, em relação à prova de química, eu marcaria aqui, eu circularia essa questão. Vamos ver a 111 aqui, ó. O enunciado não é pequeno. Vamos ler aqui o comando, né? A tecnologia redutora do ruído, CR, utilizada na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Olha aí, a ondulatória aparecendo aí. Bom, essa questão, o enunciado não é pequeno, mas ela não parece ser uma questão difícil. Se você já fez simulado, você pode ter notado que ela é só uma questão, talvez, de entender que tipo de fenômeno ondulatório está acontecendo aqui. Se é absorção, interferência, polarização. E aí, enfim, é análise, né? Mas eu marcaria essa questão como uma questão que eu deveria priorizar, porque ondulatório é um assunto que cai muito e ela não me parece ser tão difícil assim. Tem questões mais difíceis de ondulatório. Se você fez simulado, você vai conseguir fazer essa distinção também. A 112 tem uma equação química aqui, então a gente não está tratando de química. Vamos ver a 113 aqui para a gente ver, ó. Essa aqui física na cara, né? Olha aqui, ó, talvez o lançamento oblíquo aqui, enfim, de novo, ó, uma questão do tipo da questão de enunciado com imagens, ou seja, ou alternativas com imagens. Então, pode vir a ser uma questão fácil, ó. O enunciado não é grande, né? E aí é questão de entender qual é a melhor situação aqui, e aí de novo a gente consegue, talvez, com análise, digamos assim, tirar algumas alternativas aqui, né? Algumas podem ser absurdas e a gente consegue tirar. Então, enfim, é esse o processo que eu utilizei para fazer a prova. Primeiro eu trabalho a minha mentalidade, depois eu analiso o tipo de questões, e aí eu vejo questões com enunciado longos, provavelmente vai me tomar muito tempo. Então eu prefiro fazer questões com enunciado curtos, e aí, se for enunciados curtos e ainda com imagens, eu prefiro também fazer. E assim, se for um tipo de questão com imagens, eu vejo se a questão, por exemplo, é igual essa que a gente viu, que é uma questão parece ser de análise somente, não preciso fazer nenhuma conta, e não parece ser tão difícil. Então, talvez seja uma questão fácil e eu preciso dar atenção a elas, né? Porque, como a gente viu, em questões por níveis, eu preciso dar atenção a fáceis e médias e depois difíceis, entendeu? Então, acredito que é assim que a gente consiga ter uma boa abordagem da questão das provas de física. E aí, a última etapa, né? Que é a etapa de ação, usando a sua estratégia. Por que que é importante? Porque, como eu falei lá no início do vídeo, talvez você chegue na prova e bole uma outra estratégia que não seja uma estratégia muito boa. Então, não é interessante que você troque de estratégia no meio da prova, só se for alguma coisa muito específica. Por quê? Você já veio treinando nos simulados estratégias, você já veio se testando. Então, eu não acho interessante você chegar no momento da prova e trocar de estratégia sem nenhum porquê, nem sem nenhum mais nem menos. Então, não é legal que você faça isso. Eu recomendo que você treine sua estratégia agora, erre agora, e eu sei que é clichê isso, mas erre agora para acertar na prova. Não mude de estratégia lá na hora da prova, a não ser que seja uma coisa muito específica. Então, pegue essas dicas gerais que eu dei, essa análise geral que eu fiz aqui com você, né? Por mais que tenha sido rápida, né? Mas pegue essas dicas, essa análise aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar em alguma coisa aí. Mentalidade, tipos de questões, saber abordar as questões, né? Posso fazer um vídeo depois maior, assim, mais longo, com mais paciência, para a gente treinar isso daqui. Mas enfim, espero que tenha te ajudado e eu fico assim muito feliz de estar passando essas dicas aqui. Espero que você consiga pegar alguma coisa para ter alguma ideia e, enfim, valeu, valeu, até a próxima.